Você acredita que a perda de memória é algo normal da velhice? Então, deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala com clareza. Não é. Esquecer nomes, confundir datas, perder o fio da conversa. Tudo isso pode sim acontecer com o tempo, mas não precisa ser o seu destino. E o mais surpreendente? Você pode fortalecer sua memória todos os dias, sem precisar de remédio, sem sair de casa e sem gastar um centavo. Celeste, por exemplo, tem 102 anos e estava convencida de que sua cabeça já não funcionava mais como antes. Só que, com meia dúzia de mudanças simples, que você vai descobrir aqui, ela transformou completamente sua clareza mental. E o que funcionou para ela pode funcionar para você também. Mas atenção, não tem nada a ver com suplementos caros ou promessas vazias. São hábitos reais, acessíveis e que talvez você já conheça, mas nunca imaginou que pudessem fazer tanta diferença. Se você sente que sua mente está mais lenta, se tem medo de esquecer as pessoas que ama, ou se já se pegou pensando: será que estou começando a perder minha memória? Então, este vídeo é para você. Fica comigo, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecer e, principalmente, como você cuida da sua mente. Hábito 1. Andar descalça na terra. Um hábito simples com profundo impacto na saúde cerebral de Celeste. Celeste sempre foi uma mulher prática. Criou filhos, cuidou da casa, enfrentou perdas e alegrias com a firmeza de quem aprendeu cedo que a vida é feita de fases. Mas com o passar dos anos, ela começou a perceber uma névoa na cabeça. Não era esquecimento grave, mas uma espécie de lentidão para pensar, para lembrar nomes, até para se concentrar em uma conversa. Era como se a mente estivesse cansada, e isso, para ela, era assustador. Um dia, por pura curiosidade, resolveu tirar os chinelos e andar descalça no quintal. O chão ainda úmido da manhã, a terra fria sob os pés. Havia algo reconfortante naquilo. Parecia uma bobagem, mas ela sentiu algo diferente, como se a cabeça, por alguns minutos, tivesse ficado mais leve. E no dia seguinte, fez de novo. E no outro, também. Sem perceber, Celeste estava criando um novo hábito. Aqueles 10 minutos diários de contato com a terra viraram um momento só dela. Um instante de silêncio, respiração e conexão com o corpo. Em pouco tempo, percebeu que algo tinha mudado. Começou a dormir melhor. A dor leve nas pernas diminuiu. E, mais importante, a mente dela parecia mais desperta. As palavras vinham mais rápido, lembrava onde tinha colocado os óculos. Até resolver Sudoku ficou mais fácil. Não era mágica. O que estava acontecendo era que, ao andar descalça, Celeste estimulava a circulação, diminuía inflamações no corpo e, sem saber, reduzia o estresse oxidativo que envelhece o cérebro. E o melhor, não custava nada. Não precisava de aparelho, nem de receita, nem de academia. Só precisava de alguns minutos e um pouco de terra firme sob os pés. Esse hábito tão simples virou parte da rotina. E o mais interessante é que quanto mais ela praticava, mais sentia vontade de cuidar da mente. Porque quando a gente percebe que é capaz de melhorar, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70, tudo muda. A vontade de viver se renova. Mas a transformação de Celeste não parou por aí. Um outro hábito entrou em cena, e esse veio direto da cozinha, com um aroma marcante e um sabor que aquece a alma. Hábito 2. Tônico dourado, um remédio natural que clareou a mente de Celeste. Na manhã seguinte ao seu momento com a terra, Celeste foi até a cozinha com uma sensação boa. O corpo parecia mais leve e a cabeça menos embaçada. Sentia vontade de continuar fazendo algo por si mesma e, dessa vez, resolveu olhar com mais atenção para o que colocava para dentro do corpo. Ela sempre teve o hábito de tomar um cafezinho de manhã,
Mas nos últimos meses, reparou que o café já não dava o mesmo despertar de antes. Pelo contrário, às vezes vinha um pouco de ansiedade, o coração disparava e, mesmo assim, ela continuava com aquela sensação de mente travada, como se a cabeça estivesse carregada demais para funcionar direito. Foi aí que, numa conversa com a vizinha, ouviu falar de uma bebida diferente. Um tônico feito com ingredientes naturais que ajudavam a clarear os pensamentos e melhorar a memória. Ela anotou: cúrcuma, óleo de coco, cacau, canela e pimenta do reino. Tudo o que ela já tinha em casa. Na mesma tarde, experimentou. O preparo era simples. Esquentou um pouco de leite vegetal, misturou os ingredientes com cuidado e bebeu devagar. O sabor era forte, mas reconfortante. E o que mais chamou sua atenção foi a sensação depois. Não era uma euforia como o café, mas uma clareza, como se a mente estivesse sendo lavada por dentro. Celeste passou a tomar o tônico dourado todas as manhãs, como parte de um pequeno ritual. Em poucos dias, notou que a tal da névoa mental começava a se dissipar. Já não precisava reler frases tantas vezes quando pegava um livro. Lembrava mais rápido os nomes das amigas do grupo. Até o humor melhorou. Estava mais animada, mais disposta a conversar, a sair, a participar. Com o tempo, entendeu que não era só sobre o tônico em si. Era o gesto de cuidar da mente com intenção. Era parar alguns minutos e dizer para si mesma: eu me importo com o meu bem-estar. E isso, por si só, já era poderoso. O tônico dourado virou símbolo dessa nova fase. Um cuidado pequeno, mas constante. E como toda mudança positiva puxa outra, Celeste logo redescobriu um hábito antigo que mexeu fundo com as emoções e trouxe de volta memórias que ela nem sabia que ainda estavam guardadas. Hábito 3. Ouvir músicas da juventude. Como Celeste desbloqueou lembranças esquecidas? Depois de algumas semanas mantendo a rotina com o tônico dourado, Celeste se sentia cada vez mais presente. Era como se, aos poucos, estivesse voltando para dentro de si mesma. Começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Reencontrou o gosto por organizar a casa, retomar as leituras, cuidar das plantas. Num desses dias, enquanto limpava uma gaveta antiga, encontrou um rádio portátil guardado há anos. Funcionava ainda. Ligou por curiosidade. Girou o botão, mudou de estação e, de repente, uma melodia familiar começou a tocar. Era uma música que ela não ouvia havia décadas. A letra estava ali, na ponta da língua, como se nunca tivesse saído da memória. Celeste sentou na beira da cama e ouviu até o fim. Não chorou, mas sentiu um aperto bom no peito. Vieram imagens da adolescência, das amigas, das danças no salão. Lembrou da roupa que usava, do cheiro do perfume, das risadas. Era como se tivesse voltado no tempo por alguns minutos. Aquela sensação foi tão forte que ela resolveu repetir no dia seguinte. E no outro também. A música virou parte da rotina. Escolheu uma pasta com canções que fizeram parte da vida dela, não só pelas lembranças, mas porque sentia que isso mexia com a cabeça de um jeito especial. Era diferente de assistir televisão ou ouvir qualquer coisa no rádio. Essas músicas específicas a levavam para momentos que pareciam esquecidos, mas não estavam. Com o passar dos dias, Celeste percebeu que estava mais rápida para lembrar nomes, compromissos, até receitas antigas que fazia de cabeça. Às vezes, no meio de uma música, surgia um nome de alguém que ela não via há anos. Lembrava de conversas, de histórias inteiras. E, curiosamente, até a vontade de escrever voltou. Passou a anotar essas memórias num caderninho, como uma forma de registrar tudo que estava recuperando. Esse hábito simples de ouvir músicas do passado reativou regiões da mente que estavam adormecidas, trouxe à tona lembranças boas
e reforçou o senso de identidade, porque lembrar quem fomos também fortalece quem somos hoje. E isso, para ela, era um renascimento. E enquanto os sons da juventude reacendiam sua memória, um novo hábito trouxe um outro tipo de movimento, mais físico, mais presente, mais compartilhado. Hábito 4. Caminhadas com a neta. Um gesto simples que fortaleceu corpo, mente e laços. Depois de redescobrir o poder da música, Celeste começou a se sentir mais viva. Era como se a mente estivesse ganhando fôlego. Mas o corpo, ela sabia, também precisava de atenção. Já sentia certa rigidez nas pernas ao levantar da poltrona, e o equilíbrio não era mais o mesmo de antes. Não queria depender de ninguém para se mover dentro da própria casa. Um dia, a neta veio visitá-la no fim da tarde. Era uma menina cheia de energia, dessas que não param quietas. Depois de um tempo conversando, a neta olhou para ela e perguntou: Vó, vamos dar uma voltinha lá fora? Celeste hesitou. Pensou nas dores no joelho, no cansaço, mas algo dentro dela disse sim. Saíram devagar. Não foi uma caminhada longa, só até o quarteirão e de volta. Mas aquele pequeno passeio teve um efeito que Celeste não esperava. Durante a conversa com a neta, entre os assuntos leves e as risadas, ela sentiu o coração aquecer. E ao voltar para casa, percebeu que estava respirando melhor. Dormiu bem naquela noite, muito melhor do que nas anteriores. No dia seguinte, perguntou à neta se queria passear de novo. E assim começou um novo hábito. Todos os dias, no mesmo horário, elas caminhavam juntas. Celeste foi ganhando confiança. As pernas doíam menos, a postura melhorou. E a mente? A mente parecia mais leve. Durante as caminhadas, ela prestava atenção nas flores, nos sons, nas palavras da neta. Era um momento de presença. A ciência explica. Caminhar ajuda a melhorar a circulação no cérebro, estimula a produção de substâncias que protegem os neurônios e favorece a criação de novas conexões mentais. Mas Celeste não pensava nisso. O que ela sentia era simples: menos esquecimento, mais clareza, mais alegria. Era como se, ao se movimentar, estivesse mandando um recado para o próprio corpo: estou aqui, ainda posso muito. E não era só sobre exercício, era sobre vínculo. A relação com a neta se fortaleceu. A cada volta no quarteirão, compartilhavam histórias, trocavam aprendizados, riam juntas. Celeste sentia que fazia parte, que ainda tinha muito a oferecer. Aquilo dava um propósito ao fim do dia. E isso, ela sabia, era um tipo de remédio que não se compra em farmácia. As caminhadas se tornaram indispensáveis. Era como se, ao caminhar com a neta, ela também estivesse caminhando de volta para dentro de si mesma, com mais firmeza, mais clareza, mais autonomia. E quando a mente começou a mostrar mais agilidade, ela decidiu dar um passo ainda mais ousado. Começou a desafiar o próprio cérebro, e os resultados foram surpreendentes. Hábito 5. Desafios cognitivos diários. A coragem de Celeste em treinar a própria mente antes de dormir. À medida que o corpo respondia melhor às caminhadas, Celeste começou a perceber algo curioso. Sua mente também queria se movimentar. Ela sentia mais disposição para conversar, mais clareza para raciocinar. Mas às vezes, à noite, voltava aquela inquietação. Ficava rolando na cama, pensando em tudo e em nada, sem conseguir relaxar completamente. O cansaço do corpo já não era o suficiente para acalmar a cabeça. Foi quando resolveu experimentar algo novo. Pegou um daqueles livretos de passatempo que tinha recebido há tempos e que estavam esquecidos numa gaveta. Começou com palavras cruzadas fáceis, só para testar. No começo, se sentiu meio travada. Algumas palavras vinham com esforço, mas ao terminar a primeira página, sentiu uma pequena vitória. Aquilo era mais do que um jogo. Era como se estivesse limpando o caminho dentro da própria mente.
A partir daí, criou um pequeno ritual. Todo fim de noite, antes de apagar as luzes, fazia alguma atividade para desafiar o cérebro. Às vezes, um jogo de lógica, às vezes, um quebra-cabeça pequeno. Quando estava mais cansada, bastava um exercício simples de memória. Tentar lembrar em detalhes do que tinha feito durante o dia, ou o que tinha comido no almoço da semana anterior. O efeito foi imediato. Em poucas semanas, começou a notar uma melhora significativa na agilidade mental. Quando alguém falava um nome, ela já não demorava tanto a associar o rosto. Conseguia contar histórias com mais detalhes, organizar melhor as ideias. E o mais surpreendente, as palavras voltavam com mais facilidade. Aquelas pausas incômodas durante uma conversa, quando a palavra parecia fugir, começaram a desaparecer. Mas não era só a memória que estava melhorando, era também a autoconfiança. Celeste passou a se sentir mais segura. A sensação de que estava perdendo o controle da própria mente foi substituída por uma certeza tranquila. Ela ainda podia aprender, podia melhorar, podia evoluir, mesmo depois dos 70. Era como dar um treino diário para o cérebro, sem pressão, sem competição. Só ela com ela mesma. E isso a fazia dormir melhor. A mente, agora estimulada e satisfeita, relaxava com mais facilidade. Os sonhos voltaram, e junto com eles veio uma paz que há tempos não sentia. Celeste entendeu que cuidar da mente não é só remediar esquecimentos, é fortalecer, dia após dia, a capacidade de pensar, lembrar e sentir. E tudo isso estava lhe devolvendo algo que, por um tempo, ela achou que tinha perdido: o prazer de viver com lucidez. Mas ainda havia uma peça importante faltando nessa transformação. Algo mais profundo que não se comprava nem se aprendia num jogo. Algo que vinha de dentro e dava sentido a tudo o que ela vinha fazendo. Hábito 6. Fé e gratidão. A força invisível que sustentou a mente e o coração de Celeste. Com a mente mais ativa, o corpo mais firme e a rotina recheada de pequenos hábitos que a fortaleciam, Celeste se sentia outra mulher. Não mais aquela senhora preocupada com os esquecimentos, mas alguém que assumiu o próprio processo de envelhecimento com coragem e presença. Mas havia algo que ela fazia, silenciosamente, todos os dias, antes mesmo de levantar da cama, e que, com o tempo, percebeu ser tão importante quanto os exercícios mentais e físicos. Ela agradecia. Era um momento breve, mas intencional. Abria os olhos e, ainda deitada, pensava em 3 coisas pelas quais se sentia grata naquele dia. Às vezes, era a saúde. Outras vezes, era uma conversa boa, o sol entrando pela janela, ou simplesmente o fato de poder abrir os olhos e viver mais um dia. Não precisava ser nada extraordinário. Era o gesto de reconhecer que ainda havia vida e, com ela, propósito. Celeste notou que essa prática diária mudava a forma como ela encarava os desafios. A memória ainda falhava de vez em quando, como é natural, mas ela já não se desesperava. Encarava com mais leveza, com mais paciência consigo mesma. Isso, ela sabia, vinha da fé. Não de uma religião específica, mas da confiança em algo maior, na vida, no tempo, na sua própria capacidade de seguir em frente. Essa fé, combinada com a gratidão, trouxe serenidade. E mais do que isso, reforçou sua saúde emocional, o que teve um impacto direto na mente. Ela se sentia menos ansiosa, menos tensa, dormia com o coração mais calmo. E quando o coração está em paz, a cabeça funciona melhor. Começou também a escrever pequenos agradecimentos num caderno. Não era diário, nem perfeito, mas era sincero. Escrever a ajudava a organizar os pensamentos, a lembrar do que era importante e, principalmente, a manter o foco no que dava certo. Isso afastava o pessimismo, que tantas vezes é alimentado sem a gente perceber. Celeste entendeu com o tempo que o cérebro não se alimenta só de alimentos,
nem só de desafios. Ele se nutre de emoções boas, de propósito, de fé. E a gratidão era o que selava todos os hábitos que ela vinha cultivando. Era o alicerce invisível que sustentava todo o resto. E foi assim que, sem promessas milagrosas, sem grandes sacrifícios, ela foi construindo uma nova fase da vida. Uma fase com mais consciência, mais leveza e, principalmente, mais autonomia. Celeste não voltou a ser quem era. Ela se tornou alguém ainda melhor, uma mulher madura, desperta, inteira. Porque cuidar da memória, no fim das contas, é cuidar de tudo o que a gente é e de tudo o que ainda podemos ser. Agora que você conheceu os 6 hábitos que ajudaram Celeste a recuperar clareza mental, foco e alegria de viver, qual deles você vai começar hoje mesmo? Será que o que falta na sua rotina é só um momento de silêncio com os pés na terra? Ou talvez seja o hábito de desafiar o cérebro um pouquinho antes de dormir? Você está cuidando da sua memória ou só esperando ela piorar? A verdade é que nunca é tarde para recomeçar, para fortalecer a mente e viver com mais lucidez e autonomia. Tudo o que você viu aqui pode ser colocado em prática aos poucos, de forma leve, respeitando o seu ritmo. Então, me conta nos comentários. Qual desses hábitos mais tocou você? Qual você já faz? E qual vai testar ainda esta semana? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta agora, porque isso mostra pra gente que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Compartilhe com alguém que você ama e que também merece cuidar da memória com mais carinho. E claro, se inscreve no canal Manual da Longevidade e ativa as notificações, porque toda semana tem dica nova para quem quer viver bem, com saúde, clareza e presença, em qualquer idade. Sua mente merece esse cuidado. E você também. Até o próximo vídeo.